João capítulo 9. Queria conversar um pouco com você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Abra lá, por favor. Tem um cântico antigo que diz assim: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, a cada dia ao meu Jesus serei fiel. Concorda com isso? Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, a cada dia ao meu Jesus serei fiel. Só lembrei e cantei. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos falar juntos? Enquanto estou no mundo, sou... Assim disse Jesus, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe que como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como vê agora? Seus pais lhes responderam, dizendo: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo.
Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos pela leitura da tua palavra. Aqui está uma história fascinante, Senhor, que nos ajuda a compreender melhor a caminhada contigo. Senhor, me dá unção para abençoar este povo, Senhor, e possamos sair daqui desafiados. Possamos sair daqui, ó Pai, edificados. Usa a minha vida, Senhor, os meus lábios, a minha mente. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para fortalecer os corações. Senhor, não permita que o mal tenha liberdade, mas declaramos que só o Senhor é Deus. Pois preparamos este culto para celebrar o teu nome e nesse momento para ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção sobre cada vida e nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma interferência do mal e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito da história, dessa história. Quem viajou comigo, nós passamos lá pelo tanque de Siloé, já é uma grande bênção, porque quem foi visualiza esse local. Mas a história que nós lemos é muito simples. Um camarada cego de nascença que estava lá, assentado, pedindo esmola, e os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta que aparentemente era muito comum para eles. Todo mundo que tinha uma deficiência, eles acreditavam que era fruto de pecado, ou pecado dos pais, ou pecado da pessoa, e eles, usando esse mesmo método de discriminação, perguntaram: Senhor, quem pecou, ele e os seus pais? E a resposta de Jesus foi fascinante, porque Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas o que vocês estão vendo é para que se manifeste a glória de Deus. Amém? Para que se manifeste a glória de Deus. Agora há pouco eu estava aqui entrando e eu peguei um garoto ali, perguntei: você não vai no retiro? Ele disse: eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu disse: bom, isso é muito fácil a gente dizer, né? Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Primeiro a gente tem que pôr no coração o que a gente deseja, e daí a gente vai falar com quem resolve. Primeiro a gente tem que pôr o que eu desejo, e vou falar com quem resolve, e a partir daí é que eu vou ter os meus milagres, né? Toda vez que eu olho o problema, é muito fácil dizer: quem pecou? Ah, foi o pai, foi ele, a vida é mesmo assim, paciência, crise. Quer dizer, toda vez que eu relaciono qualquer situação e eu tento explicar, sabe, meu casamento não vai bem porque você não conhece a mulher que eu casei, você não conhece o marido, você está explicando uma coisa que, sabe, é questões, mas quando você põe diante de Deus, diz: não, Senhor, o meu casamento é do Senhor Jesus. Não é? Quando a gente olha os filhos, não, eu não aceito. Eu já contei isso para vocês algumas vezes, mas uma senhora lá no Rio de Janeiro, filho drogado, traficante, e ele chegava todo arrebentado em casa e ela dizia: eis que chega um servo de Deus, eis que chega um profeta de Deus. E aquele filho indignado, ele diz: mãe, cala a boca, eu nunca vou ser crente, meu irmão. Mãe, e ela dizia: cala a boca você em nome de Jesus, porque você vai ser um servo de Deus. E assim aquela mulher por muito tempo confrontava aquela situação, até o dia que esse camarada entrou num tiroteio com a polícia e foi parar basicamente no necrotério. Diz que ele aceitou Jesus no necrotério, ele estava morto e ressuscitou. Hoje ele é pastor, louvado seja o nome do Senhor, né? Então tem gente que vai precisar passar um aperto, mas que a glória do Senhor vai ser vista sobre a sua vida, vai. Mas o segredo não foi o camarada, o segredo foi a mãe, que não abriu mão daquilo que ela acreditava. Então aqui está um quadro de um rapaz, eu não sei como estava o seu coração, mas eu acredito que no coração dele havia um clamor, havia um questionamento, e de repente aparece ali pessoas falando, quem pecou, quer dizer, o cara tem que ouvir mais uma vez uma gracinha dessa, né? Quem pecou? Foi ele, os pais, porque já a tradição dizia isso. Chega alguém, quer dizer, tem que ouvir mais uma vez. E aí essa voz, uma voz de peso, de poder, disse: não foi ele que pecou, nem seus pais,
mas nele será manifestado a glória de Deus. Amém? Nele. Olha para quem está do seu lado. Em você vai ser manifestada a glória de Deus. Para quem? Diz para quem está do seu lado. Em você. Eu acho isso muito legal, meu irmão, porque a glória de Deus, presta atenção, nós somos a glória de Deus. Amém ou não? Amém? Na verdade, você quer ver um milagre? Olha para quem está do seu lado. Meu, esse camarada é um milagre, essa mulher é um milagre, a história é um milagre, a nossa vida é um milagre. Agora, que tipo de milagre nós somos? Tem gente que é muito tímido, tem gente que é muito parado. E aí esse camarada está ali, Jesus cuspiu no chão, pegou um lodo, colocou nos olhos dele. Ele podia se aborrecer, ele podia ficar indignado, ele podia achar que aquilo era um absurdo, mas aquele moço estava num processo de cura. Eu imagino que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, tudo, estava naquele processo, está ali em Jerusalém, onde tudo acontecia, e de repente aparece Jesus, e Jesus faz algo absurdo, pega um lodo, coloca nos olhos dele, e manda ele lavar no tanque de Siloé, e ele foi, e ele obedeceu. Lembra que eu disse agora há pouco, que a fé e a atitude traz milagres. A fé com atitude traz milagres. Quer dizer, eu não posso simplesmente olhar o problema e dizer, paciência, é assim, a vida é mesmo assim. Olha os dias que nós vivemos. Quer dizer, isso todo mundo fala. Mas quando eu vejo esse texto, eu vejo um homem que não estava entendendo nada do que está acontecendo, mas Jesus apareceu ali. E Jesus entrou na história daquele moço, porque havia alguma coisa no coração. Quando Jesus disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, ele foi e lavou. E quando lavou, voltou enxergando. Então vamos lembrar que fé mais atitude produz milagres na nossa vida. Amém? Não é à toa que o texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa? Quer dizer, a fé mais atitude vai gerar milagres. Quem busca mais vai encontrar mais. Quem busca menos vai encontrar menos. Quem não busca não vai encontrar nada. Amém? Então eu vejo 3 coisas muito importantes que eu queria deixar para você. A primeira delas é que Deus usa coisas pequenas para fazer grandes milagres nas nossas vidas. Amém? Deixa eu repetir. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes milagres na sua vida, na minha vida. Outra vez, Deus usa coisas pequenas para fazer grandes coisas na nossa vida. Meu irmão, quem podia imaginar que aquele lodo, aquela coisa tão pequena, tão pequenininha, tão indigesta, sabe, parece que é mal colocado, não é um negócio legal. Pois, meu irmão, naquela atitude daquele moço ir e lavar o seu rosto, veio o milagre. Eu fico imaginando, meu irmão, quantas perdas. Recentemente eu preguei sobre isso, que a questão não é o que Jesus vai fazer, mas assim aquilo que ele não vai fazer por falta de atitude nossa. Tem muitas coisas que a gente acaba não experimentando, porque a gente entra no jogo do sistema. É difícil, é complicado, quem sou eu, não vai dar. Meu irmão, tem hora que o Senhor não pergunta se vai dar. Ele simplesmente determina, vai e lava-te. Lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos, quantos pães vocês têm? Já pensou se começasse ali uma discussão, dizendo, Jesus, não dá, não tem pão, não tem pão. Não, mas quantos pães vocês têm? Não, Jesus, você não entendeu, não tem pão. E Jesus perguntando, quantos pães vocês têm? É só falar que tinha 5 pães e 2 peixes, é só isso. Os discípulos falaram, e Jesus disse, isso basta, me dá aqui. E dali começa a surgir um grande milagre. No entanto, muitas vezes nós
ficamos, não dá, e a gente deixa de experimentar grandes milagres de Deus na vida da gente. Você lembra aquela mulher que chegou diante do profeta e disse: profeta, meu marido morreu, vem agora os credores, e a pergunta foi: o que é que você tem? Qual foi a resposta que ela deu? Eu não tenho nada, eu não tenho nada. E ele disse: pô, é difícil, né? É difícil, você não tem nada mesmo? Não, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Pois é, meu irmão, esse pouquinho de azeite vai mudar a tua história. A questão é que muitas vezes nós já olhamos o problema e nós já colocamos que não vai dar. A minha idade, eu não tenho capacidade, eu não estudei, eu não sei. Meu irmão, não é isso. A pergunta não é essa. A pergunta é: o que você tem? A pergunta é: vai. Olha, quando Moisés perguntou para Deus: Deus, os egípcios estão aí atrás e nós estamos numa situação difícil, o que eu faço? E Deus perguntou: o que você tem na mão? Não, Deus, você não entendeu. Eu quero saber o seguinte: o povo está aí atrás, nós estamos numa situação, o que eu faço? E Deus perguntou: o que você tem na mão? Deus, você não está entendendo, eu estou fazendo uma pergunta, o senhor está desvirtuando. Já pensou se Moisés fizesse isso? Porque é o que a gente faz. É o que a gente faz. O que você tem na mão? Tem uma vara. Então pega essa vara, põe na água e ordena que o mar se abra. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero destacar para você nesta noite, meu irmão, é que Deus usa coisas pequenas. Deus usa pequenas oportunidades. Sabe aquele dinheirinho? Sabe aquela porta pequena? Não despreze o que Deus colocou nas tuas mãos. Se prepare, porque Deus faz grandes coisas com as pequenas coisas que você tem na mão. Eu conheci uma moça, foi recuperada na Operação Vida, mas ela era muito grossa com a filha. Quantas vezes ela foi muito dura, e às vezes até disciplinando demais. Eu tive que interferir e disse: filha, não faz isso, use o bom senso. Aí fomos trabalhando, orientando, e hoje ela compartilha como foi bom toda aquela interferência. Eu disse: filha, você tem que fazer com que a sua filha te ame. Você vai estabelecer princípios, o que é certo, o que é errado, mas não extrapole, tenha bom senso. E fomos trabalhando. Hoje, graças a Deus, a moça é grande, e hoje essa moça com o marido é a grande bênção para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais com uma série de dificuldades, pois hoje moram com eles e eles sustentam e fazem isso com muito carinho. Meu irmão, não despreze. Não despreze o pouquinho que Deus pôs na tua mão. Não despreze pessoas que Deus colocou no teu caminho. Não despreze a tua capacidade. Não ignore o que Deus já começou a fazer na tua vida. Esse pequeno ou essa pequena coisa que Deus pôs na tua mão pode mudar toda a tua história. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero estimular você, meu irmão. Não sei o que você faz, não sei quais são os seus sonhos, pretensões, mas eu sei de uma coisa, meu irmão: o nosso Deus pega coisas pequenas como uma pedra e acaba com um gigante. Pega coisas pequenas como um vaso que foi quebrado lá com Gideão e acaba com um exército tão grande. O Senhor pega coisas pequenas, um grito derruba uma muralha. Uma vara abre o mar. 5 pães, 2 peixinhos, uma rede pega tanto peixe. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida. Mas uma questão é: eu preciso entender isso, porque senão eu vou entrar na rotina, na massa. E a rotina diz: não dá, complicado, difícil, isso é maldição. Todo mundo dizia que aquilo era maldição, que ser cego de nascença era uma maldição, pecado dos pais. E aí é impressionante, né? Como o diabo joga um contra o outro, né? Eu não vou perguntar quantos aqui, mas quem já fez
tem terapia que o camarada, ele descobre que ele é assim porque um dia lá a mãe estava grávida e a mãe o rejeitou. Olha para quem está do seu lado e pergunta: e daí? Sabe aquele coisa assim, e a pessoa fica com: quem te contou isso? Fiz uma regressão e na regressão diz que minha mãe me rejeitou. E daí? E daí, meu irmão? Levanta a tua cabeça. Fala para quem está do seu lado: rejeitado, confia no Senhor. Brincadeirinha, por favor. Sabe, meu irmão, eu tinha convicção que eu era adotado. Eu tinha convicção, eu carregava um trauma, eu era adotado, né? Ainda mais porque eu apanhava mais, então é que eu era, né? Eu não via o que eu fazia, eu via que eu era, aproveitando que minha mãe não está aí, né? Então, eu tinha convicção que eu era rejeitado, que eu era adotado, porque eu apanhava muito. E, meu irmão, às vezes eu conto isso para os adolescentes. Teve uma época que eu apanhei todos os dias. Um dia do meu pai, um dia da minha mãe. Um dia do meu pai, um dia da minha mãe. Então, aprontado durante o dia, chegava à tarde, eu sabia que ia apanhar. E já fazia de propósito. Não é porque eu sabia que ia apanhar, então já que ia apanhar mesmo, então vou fazer mesmo. Aprontava, aí, tanta coisa. E aí eu tinha convicção que eu era adotado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Sabe aquela coisa assim, aquele trauma. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, meu irmão, isso daí foi tudo embora em nome de Jesus. E agora com essa cara aqui, meu irmão falou para mim: cara, você está com a cara do pai, hein? Aí não tem jeito. Aí eu falei: isso é bom ou é ruim? Aí o meu irmão falou: é bom, então tá bom. Se é bom, né? Veio do meu irmão, então é bom, né? Você está com a cara do pai. Ainda bem, eu gosto dele, então que bom, né? Que maravilha. Então, bom, posso dizer para vocês: não sou adotado, louvado seja o nome do Senhor. Desde os 12 anos não carrego mais esse trauma. Sabe por quê? O diabo, ele é terrível para jogar você contra pessoas, joga você contra os seus pais, contra a sua família, contra presta atenção, o diabo, ele é ladrão de alegria. Se alguma coisa te traz alegria, ele vai tentar tirar das tuas mãos. Ele é inimigo das nossas almas. Você concorda com isso? Então, meu irmão, não despreze, porque o que você tem na mão, o que você é, Deus ainda vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Mas, por favor, você vai ter que acreditar nisso e tomar posse. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para você. A segunda questão que eu queria deixar para você é que ele estava no lugar certo e na hora certa. Amém? Ele estava no lugar certo e na hora. Quer dizer, Jesus passou por ali e ele estava ali. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Impressionante como a Bíblia retrata várias situações de pessoas que estavam no lugar certo. Por exemplo, Zaqueu estava no lugar certo, em cima daquela árvore, na hora que Jesus passou. Jesus disse: desce, eu vou para a tua casa, eu vou dormir na tua casa. E aquilo para Zaqueu representou a sua salvação. Pessoa certa, Bartimeu estava no lugar certo, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então existem dois textos que eu queria deixar para você. Um deles é quando Jesus disse para Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores. Vamos falar juntos? Vinde após mim e eu vos farei. Então Jesus disse isso para quem? Para Pedro. Depois daquela pesca maravilhosa, ele disse: vinde a mim. E não só Pedro, como também os seus amigos que estavam ali começaram a seguir Jesus. Então Jesus disse para Pedro: vinde a mim. Agora, lá em Mateus 11, 28 já muda: vinde a mim todos vós que estáis cansados e... Então, primeiro ele disse: vinde a mim. Bom, você vai dizer para mim: não, mas ele não falou isso para mim. Ele falou para Pedro: vinde a mim, eu vos farei pescadores. Não, essa palavra é para mim, é para você.
é para a gente. Mas se isso te incomoda, vamos lá para Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então agora mudou, agora não é mais só o vinde a mim de Pedro, mas é vinde a mim todos. Olha o que disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, estar no lugar certo, na hora certa. Eu aprendi algo que me ajudou muito na minha adolescência. Você sabe como é que a gente mantém o diabo longe? Mantenha Jesus perto. Olha o princípio. Como é que eu mantenho o mal longe da minha vida? Mantendo Jesus perto. Como é que o diabo não vai ter mais autoridade dentro da minha casa? Porque a minha casa agora eu invoco e eu clamo a presença de Jesus. Amém? É a melhor maneira. Mas quando eu mantenho Jesus longe, a vida fica difícil. Se eu estou no lugar errado, na hora errada, vai dar tudo errado. Mas se eu estou no lugar certo, e qual é o nosso lugar certo? Fala para quem está do seu lado: na presença de Deus. Esse é o nosso lugar certo. Não existe outro. Esse é o nosso lugar certo, na presença de Deus. Ali estava aquele homem que tinha um problema, que era discriminado muitas vezes. Quem pecou? Ele e os seus pais. Mas ele estava ali, no tanque de Siloé, um local em que eles se ajuntavam esperando um milagre. E ali passa Jesus e disse: não, olha, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e você vai ver o que vai acontecer. Jesus não disse: vai lá e lava, você vai voltar vendo. Jesus disse: vai lá e lava, e você vai ver o que vai acontecer. Mas ele estava no lugar certo. Para mim isso aqui é muito importante, meu irmão, porque tem pessoas que estão na presença de Deus, mas a cabeça está longe, né? O texto diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? É comum os atalaias comentarem, né, de ver quanta gente num culto no WhatsApp, quanta gente num culto no Face. Ele está aqui, mas ele não está aqui. Ele está no lugar certo, mas com a cabeça em lugar errado. Como, por exemplo, pessoas que vêm à igreja e ficam lá na praça, ficam lá fora. Ele está na igreja, mas ele não prestou culto a Deus, e ele não recebeu a palavra de Deus como alimento. Então o que vai acontecer? A pessoa estava no lugar certo, da maneira errada. Então quando vier a luta, quais são as armas que ele vai usar? Ele não sabe. Mas você não, você está aqui dentro para ouvir a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, e Deus está alimentando a tua alma. Você está no lugar certo, da maneira certa, celebrando a Deus. Então, meu irmão, pode se preparar. Fala para quem está ao seu lado: você não sabe fazer milagre, mas o Senhor sabe fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus. Se você for olhar lá fora, está cheio de atalaia, tudo nas caixinhas lá, ouvindo a palavra para receber, para celebrar a esse Deus. Então, a importância de estar no lugar certo, da maneira certa, celebrando, dando atenção, pedindo a Deus graça, sabedoria. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu recebo a tua palavra. Quer dizer, quando o coração está aberto e a pessoa está no lugar certo, por isso que invocar a Deus, está sempre orando, colocando diante de Deus os desafios do dia todo. Então você está clamando e trazendo a presença de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Quem faz milagre, quem traz proteção, quem abre portas, quem cuida das nossas vidas é o Senhor. Vamos lembrar que a melhor maneira de manter o diabo longe é manter Jesus. Mais uma vez, a melhor maneira de manter o diabo longe é manter Jesus. Fala para quem está ao seu lado: entendeu? Quer que eu desenhe? Você quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Eu anotei aqui, lá em Amós 5:4, tem um versículo bem pequenininho que diz assim: buscai-me e vivei. Amós capítulo 5, verso 4. Buscai-me e vivei. Vamos decorar esse versículo? Buscai-me e vivei. Fácil, né? Vamos outra vez?
buscai-me. Simples. Simples. Buscai-me e vivei. A expressão de Pedro para Jesus, lá em João capítulo 6, quando ele disse para Jesus: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou? A melhor maneira de se ter grandes milagres é ficar perto de Jesus, invocando, orando, celebrando, adorando, não é? Às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que são fúteis, que não vão nos aproximar de Deus. Tem muitas coisas que não são pecados, que não é imoral. O texto diz assim: todas as coisas me são lícitas. Tem muitas coisas que é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me edificam, diz a palavra. É errado fazer tal coisa? Tem coisa que não é errado. Mas a questão é, você está precisando de um milagre. Você está precisando de um milagre. E ao invés de buscar o teu milagre, você vai passear, você é louco. Estou precisando de um milagre e não tenho tempo para aquele que faz milagres. Eu preciso de uma porta aberta, mas eu não me aproximo daquele que abre todas as portas. Dá para você entender, meu irmão? Ele estava no lugar certo, na hora certa, e Jesus passa por ali, e Jesus é assim, Jesus ele muda toda a nossa história, meu irmão. Mas a gente precisa entender isso. Primeiro, Deus usa coisas pequenas para grandes resultados. Segundo, está no lugar certo, na hora certa. Mas a terceira questão que eu queria falar com você é que o teu milagre não vai agradar muita gente. Amém? Fala para quem está do seu lado: nem todo mundo gosta dos teus milagres. É engraçado isso, né? Como tem gente que não curte os milagres da gente, não tem? Esse camarada era cego de nascença. Aí o pessoal ficou surpreso: nossa, não é esse camarada que pedia esmola aqui? Será? Parece com ele. Aí foram falar com as autoridades espirituais daquela igreja, daquele local lá, e aí começou um problema. Ao invés de se alegrarem que um cego de nascença, depois na sequência você vai ver esse camarada falando com eles: em toda a história nunca se ouviu falar de alguém que curasse um cego de nascença. Nunca se ouviu falar. E vocês estão preocupados que o camarada curou no sábado. Porque ao invés de vocês se alegrarem com a minha bênção, vocês estão questionando a minha bênção. Não é? Vou fazer uma pergunta boba. Quantos aqui, depois que aceitaram a Jesus, foram questionados pelos seus amigos, porque agora vai dar dízimo, vai ter que ir na igreja? Quantos passaram por essa experiência, que é muito legal, né? Aí, né? As pessoas questionam. E agora você está mauricinho, agora você está estranho, agora, não é? Tem aqueles irmãozinhos que, depois que aceita Jesus, terninho, gravata, e aí todo mundo acha estranho. Não, estranho é quando ele tomava todas, meu irmão. Estranho é quando o cara chegava chapado em casa, quando ele batia na mulher. Estranho é quando esse cara punha medo da sociedade. Isso era estranho. Não, mas isso era normal. Agora não. Agora ele é uma pessoa que soma, que trabalha, que produz, mas agora ele ficou anormal. Não é? E quer ver? Coagir é falar que o cara vai dar dinheiro para pastor. Ih, agora você vai dar dinheiro para pastor. Já vai na mosca assim para o camarada se sentir coagido, né? Vai fazer lavagem cerebral.
essa igreja aí vai fazer lavagem, e vai para que a pessoa fique constrangida. E o que eu queria que você entendesse, meu irmão, é que nem todo mundo vai entender a tua bênção. Acredito que a família desse camarada, essa família ficou feliz. Os pais estavam com medo. Quando trouxeram os pais, eles estavam com medo, porque eram as autoridades espirituais. Pergunta para ele, que é nosso filho, que era cego, isso é verdade. Agora, quem curou como, não sei, pergunta para ele é maior de idade. Né? Mas alegria, eu queria que você entendesse, meu irmão, que nem todo mundo vai entender os milagres de Deus na tua vida. Já ouvi pessoas dizendo assim para mim: pastor, queria que o senhor orasse por fulano. Se fulano aceitar Jesus, olha, uma multidão vai aceitar Jesus. Então a gente vai orar para que uma multidão, meu irmão, sai dessa em nome de Jesus. Vamos orar pelo camarada, porque ele aceite Jesus, mude de vida, e os outros, problema deles. Vamos focar nesse, que é o que precisa de milagre. Porque olha, meu irmão, tem gente que vê milagre e não consegue perceber o milagre. Aqui estava esse moço diante de um grande milagre. Era momento para ele estar feliz, e todo mundo feliz, e ele poder contar: olha o que aconteceu, olha, estou curado, olha aí. Não, surgiram pessoas que questionaram o seu milagre. Então, meu irmão, fala para quem está do seu lado: o teu milagre é teu milagre. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que o milagre de Deus na vida da gente é nosso. Às vezes a gente conta e pessoas são edificadas. Como é bom quando as pessoas curtem o milagre com a gente. Mas tem pessoas que a gente conta o milagre e ela fica com inveja. A gente conta o milagre e a pessoa começa a questionar. A gente vai contar o milagre e a pessoa não se alegra com o nosso milagre. Presta atenção, meu irmão. Tem milagre que é só teu. Guarda no teu coração e celebre a esse Deus em nome de Jesus, porque o teu milagre é teu. Quem precisa do milagre? Eu. Quem precisa das portas abertas? Eu. Quem será abençoado? A minha família, os meus. Gostaria que outros fossem abençoados também, mas nem todo mundo entende o teu milagre. De repente você começa a prosperar e esse está roubando. Meu irmão, poxa vida, meu irmão, estou sendo fiel a Deus, estou buscando. Deve ter um pai rico. Que pai rico? Não, o pai é rico mesmo, né? O pai é rico, mas não é o pai que ele está se referindo, né? Deve ter alguém, meu irmão, para. Tem hora que a gente quer contar bênção e não dá para contar bênção, concorda ou não? Você vai contar, a pessoa começa a azedar a tua bênção, não é? Você fala: Deus, eu te louvo, o Senhor é maravilhoso, me prepara pessoas que eu possa contar a minha bênção, não é? Eu já fui falar de Jesus para algumas pessoas, e aí às vezes eu conto: olha, lá tinha uma pessoa assim, principalmente o pessoal da Operação Vida, a resposta é: nossa, esse cara precisava, hein? Esse cara... Você não está entendendo, não é o cara, todos nós precisamos, mas uma pessoa associa o outro. Nossa, estava feio o negócio aí, puxa vida, não é? Meu, todos nós precisamos, não existe quem é pior. Na verdade, o que nos separa de Deus é o nosso pecado, é a nossa independência, rejeitar o plano de Deus para a nossa salvação. Então eu entendo, meu irmão, que nem todo milagre será compreendido. Por isso, meu irmão, eu quero te dar alguns conselhos. Primeiro, traga à memória o que Deus fez na sua vida e sempre celebre ao Senhor. Amém? Aquele homem sabia o que Deus tinha feito na sua vida. Ele sabia, muitos anos sentado ali pedindo esmola, condicionado a ter toda a sua história sentado ali pedindo esmola. Ele sabia o que Jesus tinha feito. Para ele era muito mais do que simplesmente uma visão. Jesus estava mudando o seu destino. Amém?
Jesus estava mudando o seu destino. Um homem com um destino pré-determinado. Não vai ser ninguém na vida, vai pedir esmolas a vida inteira. Mas quando Jesus entra na nossa história, Ele muda a nossa história. Você crê nisso? Você toma posse disso? Eu gosto de dizer, meu irmão, que a gente não tem ideia do que Deus vai fazer na nossa vida. E quando olho a minha trajetória, meu irmão, a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Quando eu olho a minha trajetória, da onde eu vim, meu irmão, a minha vida é um milagre. Essa igreja é um milagre, meu irmão. Quando nós compramos esse local aqui, que foi um milagrão, sabe o que alguns diziam? Lá está cheio de rico. Fala nisso, olha o rico que está do teu lado, olha que ricaço que está do teu lado. Profetiza sobre ele, e tu serás mais rico, em nome de Jesus. Eu recebo, aleluia, glória a Deus. Porque é mais fácil tentar explicar dessa maneira do que entender que quem faz o milagre é o Senhor. Nunca esqueça de onde você saiu, nunca esqueça o que Jesus fez na sua vida. Sempre celebre, traga à memória tudo que Deus tem feito. De vez em quando pare e pense, lembre-se da sua família, lembre-se, louve ao Senhor. Senhor, eu te louvo pelo meu lar, pela minha família, eu te louvo. Aprenda a louvar a Deus pelo teu chuveiro, em nome de Jesus. Chuveirinho abençoado, vamos falar a verdade, não é? Louva a Deus pela tua cama. E se está dando dor nas costas, pede a Deus graça e troque esse colchão em nome de Jesus, não é? Peça a Deus graça, não é? Está sem casa, fala com Deus. Deus, eu quero, me dá graça, Senhor, prospera a minha vida. Honra o Senhor com as suas finanças, honra a Deus com o seu dízimo, a sua oferta, celebre ao Senhor. Traga a memória. Queria que você entendesse que da onde vieram as bênçãos sobre a sua vida, tem mais. Deus tem sido bom com você? Pois tem mais. Você tem visto a mão de Deus sobre a sua vida? Pois tem mais. Da onde veio saúde, tem cura, tem milagres, tem portas abertas, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E outra coisa, ele tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, independente do que os outros, as pessoas às vezes podem não curtir a tua bênção. Eu curto, a minha bênção eu curto. Isso que eu estou falando para você, eu curto meu chuveiro. Jesus, muito obrigado, chuveirinho abençoado. Eu viajei uma vez, nós estávamos numa casa muito, muito bonita lá em Belo Horizonte, um chuveiro, sabe, aquecimento central, um negócio assim. Então, e estava comigo um outro irmão, e daí já estavam lá quase uma semana. Ele disse, vamos falar, esse chuveiro é uma benção, não é? Eu falei, é benção, mas eu estou com saudades da minha casa. Minha casa tem uns 5 fios assim, mas eu gosto tanto daqueles 5 fios. Eu me acostumei com os meus 5 fios. Esse aqui é tão bom, mas eu estou com saudades. Puxa vida, eu não estou com saudade de 5 fios. Mas ele estava. Isso é celebrar, é reconhecer, é agradecer a Deus. Quer ver outra coisa, meu irmão? Fala para quem está do seu lado aí, fala para ele, não recue, enfrente o pânico, fala para ele. A expressão correta seria recuse o pânico, recuse o desespero. Como é que diz o texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, apareceram esses camaradas tentando tirar
os olhos da bênção. Você sabe que o mal sempre vai tentar fazer isso, tirar os seus olhos da bênção e colocar os seus olhos de que você não merece, de que quem é você. Meu irmão, a questão não é quem somos nós, a questão é quem está sobre as nossas vidas. Não é à toa que o salmista, ele compõe esse salmo tão maravilhoso: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Então, essa é a questão. O mal vai tentar, você foi curado, mas hoje é sábado, como é que pode? Aí o problema se tornou que aquele que curou não valia nada, porque era sábado, é um pecador. Como, meu irmão? Como? Eu estou diante de um milagre, vocês estão querendo tirar os meus olhos do milagre e colocar os meus olhos no sábado, tentando questionar a essência daquele que me curou. Você percebe, meu irmão? Tem muita gente que não vai curtir a tua bênção. Agora, você precisa aprender o seguinte: recuse o pânico, não aceito. Eu estou focado nele. Ele é o Senhor. Como diz o texto, né? Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras, não abra mão daquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Uma coisa que eu acho lindo, meu irmão, aquilo que a gente tem na mão, será que a gente vai fazer o resto da vida? Não sei. Mas olha, José, ele não se preparou para ser escravo, mas já que ele era escravo, ele foi o melhor escravo. Não se preparou para aquela traição, aquela mulher que difamou, mas já que ele foi para a prisão, ele foi procurar ser o melhor preso. Não se preparou para ser quem ele se tornou, quase que um primeiro-ministro, mas o Senhor era com ele e ele era com o Senhor. Dá para você entender, meu irmão? O que você tem na mão? O que você está fazendo? Aprenda a celebrar, a louvar a Deus. Aprenda, porque muitos não vão curtir a tua bênção, vão questionar: quem é você? Cadê teu Deus? Questionaram a Jó: por que você está passando por isso? Não sei. Mas ele faz uma declaração tremenda lá em Jó capítulo 19. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar passando por um momento, mas eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Ninguém pode crer por você, é você e o Senhor. Eu queria deixar essas três coisas para você, meu irmão. O Senhor sempre vai usar coisas pequenas para realizar grandes coisas, estar no lugar certo, na hora certa, e lembrando que o teu milagre nunca vai agradar a todo mundo. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança, resista à oposição, o milagre teu, recuse o pânico, nunca esqueça, só se atiram pedras onde tem fruto, né? E lembre-se, o seu milagre ainda vai trazer vida sobre os oprimidos do mal que estão perto de você. Vou repetir isso aqui. O seu milagre ainda vai trazer vida sobre os oprimidos do mal que estão perto de você. Você podia dizer para quem está ao seu lado: eu sou uma bênção? Você podia dizer: eu sou uma bênção. Não é uma questão, me perdoe, não é eu sou uma bênção porque eu sou uma bênção. Não, eu sou uma bênção porque a Bíblia diz: e tu serás uma bênção. A gente foi salvo para ser bênção. A gente foi salvo. Olha o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz. Porque quando a minha luz resplandece, muitos são abençoados. Então, mesmo havendo oposição, pessoas que não entendem os meus milagres, eu tenho que entender o seguinte: eu sou bênção. Eu sou bênção. Você sabe que às vezes a gente vai fechar alguns negócios na igreja, mesmo pessoal, eu digo para as pessoas: fecha negócio comigo porque eu sou bênção. Quem me abençoa, sai abençoado. Muita arrogância, né? Mas está na Bíblia, meu irmão. Quem abençoa a gente é abençoado. Abençoarei os que te abençoarem. Você me abençoa,
pois essa bênção que você está me dando, Deus vai trazer 4, 5, 6 vezes mais sobre a sua vida. Quem tem que crer nisso? Eu. Não, eu sou um pé frio. É só falar de ir na praia que começa a chover, tá vendo? Eu sou um pé frio mesmo, né? Eu sou tudo que é, olha, tudo que é para dar errado, dá comigo, não é? Eu sou um azarão. Você crê nisso? Então, meu irmão, te vira, cara. Se você crê nisso, agora se você crê que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Hoje nós estamos lendo a história deste homem que não abriu mão do seu milagre. Não, eu não conheço esse Jesus, mas ele curou. E depois chega a um ponto, que é um ponto muito legal na leitura, para você dar uma lidinha lá. Ele chega a um ponto e diz assim: vocês estão me perguntando muito, vocês querem ser discípulos de Jesus? Aí que foi a gota no copo. Vai embora daqui, seu nascido de pecado. E expulsaram ele. Foi uma grande bênção, expulsado, tirado daquela pressão, não é? Então muita gente não vai entender, mas na verdade a história desse moço até hoje ainda abençoa muitas pessoas, e a sua história ainda vai abençoar muita gente. Uma coisa muito interessante, meu irmão, ainda vão contar a tua história, ainda vão contar lá na tua família, ainda vão contar a tua história na tua família, lá no teu trabalho ainda vão contar a tua história lá no teu trabalho. Você viu o exército e logo nos primeiros lá tinha que fazer o hino nacional, e eu acabei não fazendo, tinha que fazer à mão, 5 vezes o hino nacional. Meu irmão, é grande pra caramba, e eu não fiz o hino nacional 5 vezes, aí fiquei detido e tive que escrever 10 vezes. Meu irmão, não é fácil. E isso acabei pegando amizade com o sargento, e teve uma outra situação que eles estavam lá e eu cheguei junto, e ele virou para mim e falou assim: soldado, vai comprar cigarro para mim. E eu então dei uns 3 passos, depois eu voltei e disse: sargento, eu sou cristão, eu trabalho na recuperação de jovens, sabe, não vai ser legal eu sair de dentro do bar com um cigarro. E ele então ficou bravo comigo e disse: então você fica longe de mim, tal. Essas coisinhas foram criando uma grande amizade entre eu e ele. Saí do exército, naquele tempo tinha que voltar lá, não sei como é que está hoje, mas tinha que voltar para carimbar a reservista. Cada vez que eu voltava, ele me chamava: vem cá. Reunia lá os soldados. Esse é o cara que eu comentei, ó, tá aqui, ó, esse rapaz aqui. Eu não sei o que ele falava, só sei que ele dizia toda vez: é esse. Eu sou prova disso, meu irmão, que quando você leva Deus a sério, o Senhor leva a tua história, você não tem ideia onde vai chegar a tua história, meu irmão. Quantas familiares serão abençoados, quantas pessoas por um tempo podem te criticar, por um tempo podem gozar de você, mas lá na frente muitos vão olhar para você e vai dizer: olha, eu posso não gostar desse Deus, mas não posso negar que a vida desse cara é um milagre. Muitos serão abençoados a partir da tua história. Você não pode fracassar, você não pode dar moleza para o pecado, porque ele jaz à nossa porta, diz a palavra. Fica firme, ainda muitos serão abençoados por causa da tua história, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você, meu irmão. Tinha mais coisa aqui, eu só leio aqui. O mal quer te levar, quer levar os teus olhos para o problema, e o Senhor quer que você olhe os resultados após os problemas. Olhe pela fé, meu irmão. Não abra mão da sua fé no Senhor. Resista em frente às tempestades, pois você ainda vai viver o que nunca imaginou viver na sua vida. Vou repetir isso aqui, meu irmão. Não abra mão da sua fé. Resista
em frente, pois você ainda vai viver o que você nunca imaginou viver. Seu lar, sua família, seu casamento, sua vida profissional, você vai viver o que você nunca imaginou viver. Não abra mão da sua fé. E a última coisa que eu tinha anotado aqui é: o Senhor tem prazer em fazer milagres. Amém? O Senhor tem prazer em fazer milagres. Fique perto do Senhor, obedeça, creia, adore, celebre. O restante Ele vai fazer. Amém?